Essas últimas semanas foram bastante agitadas aqui no Brasil, né? Eu acho que muita gente estava pensando assim, será que vai ter golpe? Será que não vai ter golpe? Será que vão invadir o STF e o Congresso? Esse questionamento apareceu até no The New York Times, um dos maiores jornais do planeta. Mas esse não foi o único tema que abordou o Brasil, não. Além disso, as notícias que envolviam o Brasil esse mês falavam sobre crime, natureza, esporte e até sobre café. Vem entender tudo isso no vídeo de hoje. Para quem não conhece esse quadro, eu vou explicar rapidamente. Todos os meses aqui no Analisando, a gente vê quais notícias o The New York Times considerou mais importantes sobre o Brasil. Assim a gente fica por dentro não só do que aconteceu no nosso país, mas o que estão achando disso lá fora. Então, se você quer estar sempre bem informado, se inscreve já aqui no canal para não perder nada. As coberturas sempre falam do mês anterior, mas esse mês eu fiz uma exceção para incluir o que eles estão dizendo sobre o 7 de setembro. E se você estava se perguntando se isso ia sair ou não, sim, o 7 de setembro apareceu no New York Times, com a manchete "Manifestações pró-Bolsonaro podem ser prelúdio de uma tomada de poder", dizem críticos. Só pelo título já dá para perceber que a cobertura do New York Times vai muito além do acontecimento em si. O que eles querem saber mesmo é o que isso vai significar para o futuro do nosso país. E para saber isso, eles, claro, têm que fazer uma grande contextualização do que já estava acontecendo por aqui. Logo na primeira frase, eles já explicam o porquê dessas manifestações terem acontecido. Segundo eles, o que motivou o Bolsonaro a chamar as manifestações é demonstrar força no momento em que a economia está em frangalhos, as pesquisas eleitorais mostram que ele não vai vencer as eleições e ele está rodeado por processos judiciais. Aqui no Brasil, a gente estava com medo que acontecesse um golpe no 7 de setembro, mas o The New York Times está preocupado que esse movimento possa afetar as eleições de 2022. Um dos motivos da preocupação deles é uma fala do Bolsonaro que ele diz que só vê 3 opções de futuro. Ou ele vai preso, ou ele morre, ou ele vence, e ele não pretende ser preso. As fontes chamadas pelo New York Times fazem um paralelo entre o que o Trump dizia nas eleições de 2020 e o que o Bolsonaro está fazendo agora. E todo mundo sabe que o discurso do Trump acabou levando à invasão do Capitólio em 6 de janeiro desse ano. Só que tem um problema, o Brasil não é os Estados Unidos e as instituições aqui são consideradas muito mais fracas. E isso gera um medo de que as nossas instituições não resistam a um ataque como o que aconteceu nos Estados Unidos. E esse medo não é só nosso. O The New York Times fala de um documento que foi assinado por representantes de 26 países, e eles dizem estar preocupados que a democracia no Brasil esteja sob ameaça iminente. E não dá pra dizer que eles estão se preocupando à toa, até porque o presidente e os apoiadores do presidente fazem ataques e ameaças constantes ao Supremo Tribunal Federal. E o The New York Times ainda destaca que o Bolsonaro conta com um apoio forte da Polícia Militar. Eles falam de uma pesquisa recente que mostra que 3 a cada 10 policiais pretendiam apoiar o presidente em 7 de setembro, sendo que a polícia deveria ser imparcial, não ter preferência política. O The New York Times fala ainda que enquanto o Bolsonaro está preocupado em incentivar os apoiadores deles a usarem armas para supostamente se defenderem, o governo dele fez, nas palavras do The New York Times, uma das respostas mais caóticas do mundo à pandemia de Covid-19. Então, basicamente, o que eles retratam é que no Brasil tá tudo ruim. Por aqui teve aumento do desemprego, aumento da fome, aumento da inflação, aumento das taxas de juros e da desigualdade. E tudo isso durante o governo Bolsonaro. E como se já não bastasse essa situação toda, o governo ainda está sendo investigado por corrupção na compra de vacinas e pela tentativa do presidente de descredibilizar o sistema eleitoral. E essa notícia do 7 de setembro não foi a única vez que o The New York Times falou sobre a tentativa do Bolsonaro de desmoralizar o nosso sistema de votação. No dia 10 de agosto, eles soltaram uma matéria com o título "Bolsonaro desperta temores de uma tomada de poder com ataques ao sistema de votação do Brasil". E é justamente esse discurso de ataque ao sistema eleitoral que tem preocupado o The New York Times e também os políticos de oposição, até porque os apoiadores do Bolsonaro compraram muito esse discurso. Nas manifestações em apoio ao Bolsonaro, os manifestantes estavam muito com essa pauta, o que leva com que os políticos de oposição achem que se o Bolsonaro perder, como indicam as pesquisas eleitorais, essas pessoas vão achar que as eleições foram roubadas. Isso tudo faz com que a maior preocupação do The New York Times seja o que vai acontecer caso o Bolsonaro seja derrotado nas urnas. É engraçado que enquanto o jornal tem uma visão bastante pessimista do futuro, nós aqui no Brasil estamos começando a ter algum tipo de esperança. E dá pra ver essa diferença de olhar quando a gente avalia a coluna de opinião da Vanessa Bárbara. Ela é uma colunista brasileira convidada do The New York Times. Em julho, o texto dela sobre as notícias falsas bizarras que aparecem aqui no Brasil já tinha ficado em destaque pelo jornal. E agora ela aparece de novo, só que dessa vez dizendo que talvez o Bolsonaro não consiga nos destruir. O texto dela, na verdade, é mais sobre o sucesso da campanha de vacinação.
Antes da campanha começar, a gente tinha um pouco de medo que as pessoas se recusassem a se vacinar. Só que não foi isso que aconteceu. Mesmo com o discurso contrário do Bolsonaro, as pessoas estão sim aderindo à imunização. E esse contexto faz com que a Vanessa Bárbara acredite que talvez nós sejamos capazes de sobreviver para ver o Bolsonaro perder o emprego. Mas esse mês, nem o Bolsonaro nem a pandemia foram os temas destaques do The New York Times quando falava do Brasil. Na verdade, entre 1º de agosto e 7 de setembro, o texto que o The New York Times classificou como mais relevante falava sobre criminalidade. Mais especificamente sobre os assaltos a agências bancárias que aconteceram em Araçatuba. Para quem não lembra, a coisa foi bastante assustadora. Os assaltantes prenderam reféns no teto do carro, espalharam explosivos pela cidade toda para impedir a atuação da polícia. Além dessa notícia, eles também relembraram uma série de assassinatos que aconteceram na Flórida e foram cometidos por um brasileiro que acabou morrendo em um acidente de avião nos anos 2000. E eles também divulgaram um artigo de opinião falando sobre as mortes causadas por policiais no Brasil. Esse texto é do pesquisador de direitos humanos César Munhoz Assebes, e ele fala que a atuação da polícia precisa ser repensada. Ele escreve que só no ano passado a polícia matou 6.400 pessoas. E se você é negro, você tem 3 vezes mais chance de ser assassinado pela polícia. E para o César, a violência vai continuar enquanto não tiver um investigador externo e esses crimes forem realmente punidos. Já deu para perceber que, por enquanto, o The New York Times mostrou um Brasil que tem uma democracia frágil e que é bastante violento. Mas entre os destaques do The New York Times também tinham umas matérias mais leves. Por exemplo, eles falaram sobre a descoberta de um fóssil que trouxe novas revelações sobre dinossauros voadores que viveram há milhões de anos, falaram sobre a vitória da seleção masculina de futebol nas Olimpíadas e até uma casa no Cerrado ganhou destaque. Mas tem uma coisa que o The New York Times ficou tão preocupado que soltou até 2 matérias sobre o assunto, e é o preço do café. Pode ser que você esteja se perguntando, gente, mas o que o Brasil tem a ver com o preço do café nos Estados Unidos? Eu explico. O grão de café subiu cerca de 45%. O principal motivo para isso é a situação climática no Brasil. Esse ano a gente teve muitas geadas, muitas secas e isso acabou prejudicando a safra. Como o Brasil é o principal exportador de café para os Estados Unidos, o preço do café por lá vai acabar subindo. Mas para nós o que importa mais não é o preço do café nos Estados Unidos, e sim as razões que estão levando a essas alterações climáticas no nosso país. A seca esse ano, por exemplo, está sendo causada por 3 razões: desmatamento na Amazônia, aquecimento global e o fenômeno natural Laninha. Para mim, isso é um recado claro para quem diz que não tem que se preocupar com desmatamento no Brasil. Eu sei que a maioria não se importa com as tragédias que vão acontecer daqui 30 anos, mas tenta pelo menos se importar com o impacto que isso vai ter nas exportações de produtos agrícolas do Brasil. Lembrando que a agricultura é o que sustenta a economia desse país. Pode ser que daqui a pouco as pessoas nem queiram negociar com a gente. Olha o que o The New York Times mostrou do nosso país esse mês, um país com democracia ameaçada, violento e que não consegue controlar os desmatamentos nem se for para ajudar a própria economia. Ou seja, nós continuamos desmoralizados lá fora. Vamos ver como é que vai ser o mês que vem. E se você quer continuar acompanhando o noticiário internacional sobre o Brasil, já sabe, é só se inscrever no canal para ficar sempre bem informado. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar a sua curtida e o seu comentário. Eu te vejo no próximo debate. Até!